Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo, ensinar algo muito importante. Eu considero esse um dos vídeos mais importantes do canal aqui quando o assunto é programar com a linguagem MQL5. Vários conceitos importantes, tipos de variáveis, criações de funções, ideias, sacadas importantes de ciclos, eu vou ensinar nesse vídeo. Então, fique comigo até o final, porque tenho certeza que você vai aprender muita coisa e vai usar esses conhecimentos nas suas estratégias e ideias de robôs que você eventualmente venha a ter no futuro. Portanto, vamos agora conhecer o que é que nós vamos criar, implementar com a linguagem MQL5, a ideia, a estratégia básica de um tipo de rastreio de informações de campos. Então, veja só, estou aqui com um Expert Advisor, então é um robô. Estou no testador de estratégia, que inclusive, se você quiser entender como funciona, o testador de estratégias, como fazer otimizações, como fazer estudos refinados para ver se a sua estratégia realmente tem potencial de ser colocada em prática, para você colocar o seu capital em risco. Antes você precisa fazer backtests e otimizações da maneira correta. Tem um curso também completo sobre otimizações para você fazer do jeito que deve ser feito. Está aí na descrição também do vídeo esse curso. Então, voltando para cá, vamos fazer aqui o teste, Vou clicar em iniciar e vejo o que nós vamos criar com os códigos daqui para frente. Olha só. Eu tenho aqui, então, uma janela de observação. Essa janela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais essa atual, 10 valores, ou seja, 10 velas, e eu quero contabilizar quantas dessas velas são de alta, baixa ou do tipo doji. Então eu tenho um intervalo que vai aqui sendo varrido e eu vou avaliando as velas de alta, baixa e doji. Tranquilo, Olha só. Pois bem, então como é que eu faço essa contabilidade? Veja que essa ideia pode ser utilizada para vários tipos de estratégias de robô, inclusive no mercado de opções binárias, que várias pessoas me pediram. Como é que eu implemento a estratégia MHI, utilizando MQL5, por exemplo? Como é que eu faço a contagem das barras dentro de ciclos? Como é que eu implemento isso aqui com um robô? Enfim, você vai agora entender com esse vídeo, com essa nossa videoaula. Veja que eu estou nesse intervalo aqui, estou observando atualmente 5 velas de alta, 4 de baixa e uma doji. Então, o que é que eu tenho? 1, 2, 3, 4 cores aqui brancas, significa 4 velas de baixa. Olha só, 4. De alta eu tenho 5, está dizendo aqui, Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa aqui que está atualmente tem 5 também. No caso, é alta também, então temos 5. E eu tenho uma doji que provavelmente é essa daqui do meio. Essa vela é do tipo doji, por isso que tem um 1 aqui, tá vendo? Enfim, eu posso até me livrar, não querer coletar, no caso, essa primeira vela, porque essa primeira vela ainda está em andamento, está em formação. Eu posso fazer minha contabilização daqui para trás, daqui para trás, Então eu coloco essa vela ainda em determinação, porque ela está em andamento, está em formação, é a vela mais atual. Eu só contabilizo daqui para trás. Eu posso adaptar esse código para você fazer isso, que inclusive vou mostrar isso no final do vídeo, como adaptar essa ideia. Mas por enquanto eu estou avaliando desde essa primeira aqui até essa última dentro desse intervalo, para a gente ir contabilizando esses números de velas, e analisando aí uma estratégia qualquer. Ok, vamos agora fazer o seguinte, vamos agora ir para o nosso código e avaliar como tudo isso aqui foi implementado. Então eu venho para a IDE, aqui na IDE eu estou com o meu código no Expert Advisor, inclusive esse código vai estar disponível lá no canal do Telegram, então você pega aí embaixo, tem um link para você se inscrever no canal do Telegram e baixar esse código, caso você não queira digitar tudo isso. Mas veja que eu já tenho aqui no código uma parte que avalia o tipo da vela, a gente já tem vídeo no canal a respeito desse tipo de função. Tenho também desenhar a linha vertical, para a gente ver aquelas linhas em branco que aparecem. E tenho aqui uma função chamada printNumTipos, que aí eu vou explicar ela já já. Tenho essa outra função aqui, conta tipos das velas. Olha só que interessante. Eu decidi criar uma função que vai contar os tipos das velas e vai retornar aqui com um tipo de variável numVelas, que é o número de velas, que é uma estrutura que eu customizei, que eu criei essa estrutura aqui em cima. Olha só. Aqui em cima eu tenho uma variável do tipo estrutura, struct, e ela tem essas informações. 3 inteiros, com o número de altas, baixas e dojis, para eu armazenar essa quantificação das velas. Então, tudo bem, eu vou deixar essa variável aqui e eu tenho aqui as minhas parametrizações para os ciclos. Por exemplo, o tamanho do ciclo de 5. Eu tenho aqui o contador do ciclo e o contador total. Esses contadores servem para quê? Esse contador serve para eu ficar toda vez iterando, para eu avaliar de 5 em 5 velas, por exemplo, e querer fazer uma contabilização daquele ciclo. Olha só, vamos pegar aqui
e fazer assim, ó, um if geral para avaliar a formação de uma nova vela. Então eu já tenho até vídeos mostrando como é que a gente cria essa ideia de ciclos aí, que se você quiser entender com mais cuidado, ou não estiver conseguindo acompanhar alguma ideia aqui, você pode assistir com cuidado esses outros vídeos e vai facilitar muito a compreensão do vídeo agora, né, que eu estou mostrando. Mas eu estou avaliando a formação de uma nova vela e quando eu faço essa avaliação, eu atualizo aqui e faço uma contabilização, ó, do ciclo e a contagem total, ou seja, estou adicionando um valor a cada nova vela observada. Quando esse valor aqui ficar exatamente igual ao tamanho do ciclo, o que é que eu vou querer fazer? Vou printar isso aqui, ó. Vou printar na tela o intervalo do ciclo. Inclusive, caso eu não esteja nesse ciclo, eu quero até deletar, né? Quero até deletar esses objetos. Eu tenho uma função que deleta o objeto. Eu vou pegar até isso aqui só, para você entendendo, né, como é que funciona. Eu vou botar aqui, ó. Vou deletar o objeto de que nome? O objeto de nome início. E vou deletar o objeto também de nome fim. Você vai entender isso daqui para o final desse nosso vídeo. Mas veja, estou nessa condição de ciclo igual a 5, né, fazendo todo esse plot, fazendo toda essa contabilidade. Caso contrário, eu já deleto isso. Eu não quero ter essas figuras, porque eu só quero fazer a contabilidade depois que eu tiver o ciclo de tamanho igual a 5, que é aquela nossa ideia aqui da estratégia MHI. Veja que tamanho igual de ciclo 5 entra aqui, ó. Eu posso, inclusive, até deixar essa variável de input aqui para o usuário, né, no início. Botar aqui de input, eu vou até fazer isso. Vou botar input, int, tamanho, ciclo. O usuário vai escolher aqui, né, vai ficar agora possível, porque eu botei essa variável input e deixo o usuário escolher. Então, o tamanho do ciclo agora não vai ser mais essa variável. Vou até comentar ela aqui, ó. Então, o tamanho do ciclo vem para cá, como se fosse a escolha do usuário. Esse tamanho do ciclo ele entra também aqui para fazer, ó, a contagem, né? No caso a alimentação, melhor dizendo, das velas. Eu alimento com essa quantidade do tamanho do ciclo e ela vem para cá, né? Esse número de velas vem para cá, para essa variável velas que é do tipo vetorial aqui em cima. Então eu já alimento isso, ordeno. Aqui no caso eu nem precisaria ordenar, porque a ordem não vai interferir nas minhas análises, que eu estou contando todo mundo que está aqui dentro, né? Eu estou contando os tipos dessas velas. Aqui, ó, conta tipos velas, e isso só acontece quando essa situação ela é válida. Veja que eu estou contando o tipo das velas com uma função própria. Deixa eu até mostrar ela lá embaixo, eu vou separar. Ó. Essa função ela foi criada, inclusive eu tenho até um vídeo mostrando como criar funções que retornam aqui uma estrutura. Então assista esse vídeo se você tiver com dúvida nessa ideia de retorno de estrutura. Então essa nossa função retorna um número de velas. Entra aqui obrigatoriamente um mql_widths aqui com um vetor, do tipo vetor. No vídeo que eu estou ensinando como retornar uma variável do tipo estrutura, a gente não entra com aqui um vetor, a gente entra com um número específico, né? Ou no caso entra com uma estrutura específica não vetorial, o valor, e ele vai calcular tudo. Nesse nosso caso já estamos entrando com um vetor, tá vendo? Já é um complemento daquele nosso vídeo anterior, então a gente já está aprendendo passo a passo, né? Aqui no canal você vai ficar expert na linguagem MQL5. Eu já tenho muitos conteúdos, muitos vídeos detalhando vários pontos curiosos e também importantes para você ficar expert nessa área. Aí voltando, veja que eu criei aqui, né, então a variável que eu vou alimentar, essa variável com meus valores, então ela está aqui. E atenção agora, eu tenho que agora zerar meus valores. Dentro desse MV, que é o número de velas, né, eu tenho a estrutura altas, baixas e dojis. Ou seja, NV tem aqui, ó, porque desse tipo, tem esses tipos aqui de variáveis. Tem esses nomes e eu vou precisar zerar logo elas. Eu zero tudo, eu tenho que zerar, senão vai dar uns probleminhas, a gente vai ter uns números estranhos aparecendo, então eu logo zero todo mundo, né, para evitar esses problemas. E depois de zerar todo mundo, eu vou varrer dentro de todo esse vetor, veja que aqui é um vetor. Eu vou varrer dentro desse tamanho de vetor, por isso que eu uso array size, desse vetor V aqui. Eu vou varrer elemento por elemento e encontrar o tipo, se é de alta, se é de baixa ou se é de doji. Inclusive o vídeo que eu mostrei, né, o vídeo sobre funções que retornam uma estrutura, eu expliquei isso aqui com cuidado. Ok, eu vou salvando, né? Veja que está numa única linha de código. Eu posso fazer isso, né? Não preciso abrir chaves e fechar chaves, porque eu estou colocando todo mundo numa única linha e ele já entende normalmente.
né? Quando o close for igual ao open, ó, aqui, igual a gente tem essa estrutura do OGI. Se você não estiver entendendo essas coisas, conectivos lógicos, ifs, for, atenção, eu tenho uma playlist completa, gratuita, com mais de 60 aulas que você vai aprender passo a passo a lógica de programação aqui, utilizando a MQL5. Para você ficar, como eu já disse, um expert. Aqui no canal já dá todo o empurrão inicial. Fora que também tem cursos pagos com preço super especial, né? Baratinho, mais barato que a pizza. Você pode adquirir e começar a aprender esse universo da programação com MQL5. Ok, então como a gente já nota aqui, ó, perceba que o retorno da função é do tipo num_velas. Então eu vou ter que retornar essa variável aqui obrigatoriamente. E a variável já está criada aqui, ó, NV, ela é criada aqui, é atualizada com esses valores zeros. Tenho aqui essa atribuição com os valores zeros, que isso aqui é muito importante ser feito. E depois eu atualizo os valores com essa contabilidade aqui, vetor a vetor, né? Elemento por elemento, por causa do for. Veja que eu faço o for dentro de cada um dos elementos, começando aqui com o zero. Aí, atenção, se eu quero começar não com o vetor atual, né, que entra aqui, que de índice zero, que é o primeiro, o que aparece para a gente como primeira instância, se eu quero começar com o imediatamente anterior, como eu mostrei agora há pouco no início do vídeo, eu tenho que colocar aqui igual a 1. Coloco aqui igual a 1, então ele já não começa com aquele que ainda está em formação, né? Ainda está em andamento. Eu não tenho efetivamente a vela formada de índice 0, eu só tenho a de 1. Porém, eu vou deixar 0 e você depois dá uma mexida nisso para ir avaliando essa ideia melhor. Ok, aí então aqui eu conto os tipos das velas. E eu tenho uma função para printar, para printar um tipo de variável no velas. Então entra aqui o tipo de variável no velas, atenção sempre, eu tenho que colocar esse i comercial. Por que o i comercial? Porque a variável na função só deve entrar, né, como referência. Variável do tipo estrutura ou do tipo vetorial só pode entrar como referência. Referência significa que ela tem que ter sido declarada antes e vai ser modificada depois dentro de um determinado processo. Isso daí tem vários outros vídeos aqui do canal, caso você não esteja entendendo, assista esses outros vídeos. Então, voltando para cá, eu vou printar, ó, printa número tipos. Então, entra um número de velas, tem essa aqui estrutura, e agora eu vou printar, né, botando string, pegando cada um desses valores, botando esses tracinhos aqui para aparecer lá na tela, para dividir, né, para separar os valores, eu coloquei esses tracinhos. Ok, pronto. Com isso, a gente já tem todo aquele código que eu mostro. Vou compilar isso. Vou lá para o MetaTrader. Vou rodar essa parte aqui, né? Estamos no backtest para a gente visualizar com cuidado. E estamos vendo aqui, ó, as faixas de intervalos, né, para a estratégia MHI. Veja que essa estratégia ela está varrendo aqui os ciclos, mas só está contabilizando depois que eu dou um passo de 5 em 5. Olha só. Vamos voltar agora para o nosso código para a gente fazer uma reflexão. Estou aqui com o código, veja só. Eu estou contabilizando, então, fazendo essa análise de conta, quando o contador de ciclo for igual a esse tamanho. O contador de ciclo começa com 0. E ele vai sendo acrescido de 1 unidade até chegar nisso e entrar tudo aqui e fazer a conta. Caso contrário, eu vou estar nessa condição aqui, ó, de não avaliar nada. Que eu posso até colocar aqui, ó, print. Para ficar bem claro, né? Não avaliar contagem, para a gente saber que ele não está avaliando a contagem quando isso não estiver acontecendo aqui, ó, quando exatamente o número do ciclo não for igual, para a gente facilitar lá o visual, né? Então aqui, ó, atenção, veja que eu estou pegando de índice 0, aqui, ó, 9, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, para generalizar isso, eu vou pegar esse tamanho, vou colocar aqui e vou colocar menos 1. Por que eu preciso colocar menos 1 nessa parte? Porque eu sei que o índice começa com 0. Então, é o tamanho menos 1, para não ter problema aqui de conflito. Tá entendendo? Então, é o tamanho do ciclo menos 1. Aí, agora eu compilo isso para corrigir mais um probleminha. Isso aqui sim, veja só. Estou mostrando vários detalhes que você precisa ter a noção, né, do funcionamento. Programar robôs de investimentos não é uma atividade fácil, não é trivial. Você tem que dedicar muito tempo, tem que estudar, tem que entender os erros que vão aparecendo, tem que ir implementando todas essas ideias, enfim. Então, depois de ter colocado essa parte daqui, vamos voltar para fazer o teste. Aqui a gente vem em início e vamos visualizar isso. Olha só, pronto. Veja o seguinte, ele está não contando, não contando, não contando, não avaliando, ele passa 1, 2, 3, 4, aí na quinta ele conta, tá vendo? E depois ele passa 4, na quinta ele conta, ele passa 4, na quinta ele faz a contagem, ou seja, está fazendo algo com o ciclo que eu quero, porém está fazendo com o tamanho que eu quero? É outra pergunta, eu vou até pegar isso aqui e comentar, né? Eu vou comentar isso daqui, porque ele está apagando sempre, mas está colocando não avaliar nessas posições e
só avalia quando essa condição acontece. E o tamanho do ciclo que eu desenvolvo, né, que eu estou colocando aqui no caso, é 5. Vamos compilar mais uma vez, vamos ver lá. Vou até entrar aqui, ó, 5. Aí você vai, roda isso e já anota o seguinte, pronto. 5, né? Ele pega 1, 2, 3, 4, 5. Ele está contabilizando desde o atual até os demais para trás, ó. Tá vendo? Essa é a avaliação que ele faz, ó. Aí ele espera um intervalo para depois fazer a avaliação de novo. Espera um intervalo para fazer a avaliação de novo. Tá entendendo a lógica que está sendo feita aqui? Pois bem, eu botei 5 porque ele pega esse intervalo. Se eu aumentar agora aqui de 5, vou colocar 10. Olha só. Isso aqui é para você ir depois adaptando, né? Você diz, mas eu quero ciclos com 10, eu quero ciclos com 8, eu quero que aqui no meio fique tantos. Eu não quero contabilizar os extremos, aí você adapta, você cria as suas estratégias. Mas veja só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele passa 9 sem contar e no 10º ele conta isso. Ele conta quantos eu tenho, né, no total. Veja que contabilizando tudo isso aqui, ó, 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então ele passa 9 sem contar, né? E depois vai contar aqui, ó, mais essa outra vez. Aí ele contou. Então 4 mais 1, 5, mais 5, 10. Aí ele contabiliza dentro da janela com 10 valores, quantos são de alta, baixa e doji. Olha que interessante. Por exemplo, aqui eu tenho 4 de alta. 4 de alta é 1, 2, 3, 4. Os que são pretos, né? São 4 de alta. De baixa ele está dizendo que eu tenho 5. Ó. Então baixa é 2, 3, 4. Aí, isso aqui, ó, provavelmente, como está a informação, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ter contabilizado isso aqui como se fosse um de baixa. Mesmo ele não está completo aqui sendo de baixa, ele contabilizou como baixa. Porque aquele índice que a gente inicia com 0. Por lá que a gente botou 0, é interessante começar com 1, porque ele já pega imediatamente os candles fechados. Tá vendo esse probleminha aqui acontecendo? Porque baixa, né? Ele está dizendo que eu tenho 5, onde na verdade eu só estou visualizando 1, 2, 3, 4. Por que eu não estou pegando esse aqui? Porque esse daqui é doji. Olha só, tem um doji. Tá vendo? Um doji. Então, doji é esse do meio. Vamos rodar mais uma vez aqui. E agora você já está entendendo a lógica da ideia. Se não entendeu, assista novamente a etapa que eu mostrei, né? Que tem que começar com índice igual a 1 e 0. Eu já deixei de propósito, porque aqui nesse canal tem o intuito de fazer você aprender com detalhes, profundidade, né? E com várias possibilidades de variar, né? Para você ter autonomia, conseguir criar os seus próprios robôs e aprendendo cada vez mais. Então a gente vai deixando isso aí tudo de maneira geral. Veja que nessa janela eu tenho 3, 6 e 1. Um doji aqui, esse doji aqui provavelmente foi esse último a ser avaliado, mas eu tenho 6 de baixa, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está batendo, 6 de baixa. De alta, eu tenho 3. Então eu tenho 1, 2, 3 de alta, exatamente, 3. E esse doji que está aparecendo aqui, provavelmente foi devido a esse último candle aqui, ó. Esse último que ele é incerto, ele está aqui praticamente sendo contado errado toda vez que eu avalio devido àquele problema que eu vou mostrar aqui, só mais uma vez, caso você não tenha pego essa ideia, ele está sendo contabilizado de forma errônea aqui, ó, por causa que ele começa com 0. Começar com essa contabilidade igual a 0 não é legal, porque o candle mais atual eu devo começar com 1, devido os vetores que estão entrando aqui, estão entrando com aqui, ó, os valores a partir do 0. E eu posso resolver isso de inúmeras maneiras, né? Isso aqui é só uma forma que eu estou mostrando para você. Mas você pode resolver isso de diversas maneiras e, no geral, você agora já sabe como contabilizar com ciclos, como avaliar os intervalos, como criar funções com esse tipo de ideia, né? Que retorna uma estrutura, como fazer uma função que printa também uma variável do tipo estrutura, né? Que coleta esses valores e apresenta na tela para você aí tudo isso de forma condensada. Tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito no seu desenvolvimento aí de estratégias mais complexas, usando essas ideias principais que eu mostrei aqui para você. E assim, caso você tenha aprendido algo nesse vídeo, as ideias tenham ajudado você a melhorar a sua compreensão a respeito da linguagem MQLC, peço encarecidamente que você deixe um like, compartilhe esse vídeo também para os seus amigos, seus colegas, e deixe um comentário aí de dúvidas e vídeos que no futuro próximo, possivelmente, eu estarei fazendo vídeo com relação às suas dúvidas.